Você já sentiu aquele aperto no peito perto de alguém? Como se o ar ficasse mais pesado, suas emoções se embaralhassem, e quando essa pessoa vai embora, você fica exausto sem entender o porquê. É desconfortável admitir, mas o mal não vive apenas em filmes ou histórias antigas. Ele é real, silencioso e muitas vezes se aproxima com um sorriso no rosto. Pessoas assim não chegam com chifres ou máscaras. Elas se revelam pelas atitudes, pelos pequenos gestos que manipulam, drenam e exploram a sua bondade. A boa notícia: você não precisa ser um detetive para identificá-las. Filósofos estoicos como Marco Aurélio e Epicteto já alertavam para esses comportamentos há séculos, e suas lições continuam extremamente atuais. Neste vídeo, vou te mostrar 9 atitudes claras de que você está lidando com alguém verdadeiramente maligno. Atitudes que você não pode ignorar se deseja proteger sua paz, sua energia e sua vida emocional. Preste atenção, porque compreender essas pistas pode ser a diferença entre cair em uma armadilha emocional ou caminhar com clareza e confiança. Antes de continuarmos, se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua mente e sua vida. Agora vamos mergulhar fundo e aprender a enxergar aquilo que muitos preferem ignorar. Atitude 1. Manipulação constante. Manipulação constante é um dos sinais mais perigosos do mal, e o mais traiçoeiro é que quase sempre começa de forma suave, quase imperceptível. Pessoas mal intencionadas não prosperam na integridade. Elas crescem distorcendo a realidade até transformarem mentiras em armas precisas. Lembro-me de uma época em que trabalhei com um colega em quem eu confiava de verdade. Ele me elogiava em público, fazia questão de me valorizar na frente dos outros, e por um tempo isso me fez sentir respeitada. Mas nos bastidores, ele tecia histórias sutis que colocavam o meu trabalho em dúvida. Inflava pequenos erros, transformava detalhes em grandes problemas e lentamente fazia com que a gerência me enxergasse como alguém menos competente do que realmente era. Quando finalmente percebi que algo estava errado e decidi confrontá-lo, ele manteve uma calma desconcertante. Disse que estava apenas tentando me ajudar a melhorar. E naquele momento comecei a duvidar de mim mesma. Passei a questionar minhas decisões, minhas habilidades, até minha própria memória. E foi aí que percebi: ele não queria me orientar. Ele queria me tornar dependente. Queria que eu acreditasse que só seria boa o suficiente com a aprovação dele. É assim que a manipulação funciona. Ela não apenas confunde, ela corrói sua confiança, enfraquece sua autonomia e te prende emocionalmente. Manipuladores não criam relações baseadas em confiança ou honestidade. Eles exploram vulnerabilidades para manter o controle, convencendo você de que apenas eles te entendem e que sem eles você não consegue seguir em frente. A filosofia estoica nos ensina que a defesa contra esse tipo de pessoa começa com clareza e autocontrole. Como dizia Epicteto, nenhum homem é verdadeiramente livre se não governa a si mesmo. Se alguém na sua vida constantemente pressiona você a seguir suas orientações, desrespeita seus limites e tenta controlar suas decisões, esse é um sinal claro de que é preciso se afastar. Recusar-se a entrar no jogo de manipulação é recuperar o domínio sobre seus pensamentos e suas ações. Você não precisa discutir, provar seu valor ou implorar compreensão. Apenas afaste-se, preserve sua clareza mental e mantenha-se firme em quem você é. Atitude 2. Uma máscara de charme. Uma das formas mais perigosas de maldade é a máscara do charme. Epicteto já nos alertava que as aparências, por mais brilhantes que sejam, muitas vezes escondem verdades incômodas por trás. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Um sorriso impecável, palavras doces, gestos perfeitamente calculados e aquela habilidade quase cinematográfica de fazer você se sentir especial. Tudo parece tão perfeito que chega a parecer encenado. E muitas vezes o charme genuíno, quando nasce da sinceridade, constrói confiança, aproxima pessoas e cria relacionamentos verdadeiros. Mas nas mãos de alguém com intenções obscuras, esse mesmo charme se transforma numa arma silenciosa. Pessoas assim sabem exatamente como conquistar seu coração, como desarmá-lo com gentileza aparente e como se apresentar como o amigo ideal, o parceiro perfeito ou o mentor que você sempre quis ter. Mas por trás desse brilho existe um vazio enorme, uma concha bonita por fora e amarga
amarga por dentro. Marco Aurélio dizia que a alma se colore pelos pensamentos, e indivíduos assim carregam tons de egoísmo, engano e manipulação, mesmo que tentem escondê-los sob elogios. A chave está em observar o que acontece longe dos holofotes, como tratam quem não lhes oferece vantagens, como se comportam quando não precisam impressionar ninguém. As palavras podem ser belas, mas as ações revelam o que realmente está ali. Lembro-me de um conhecido que tinha uma habilidade extraordinária de fazer qualquer pessoa se sentir valorizada. Ele elogiava todos, dizia exatamente o que cada um precisava ouvir, e era quase impossível não gostar dele. Mas com o tempo percebi algo perturbador. Seus elogios eram calculados, sempre levando a algum tipo de benefício. Quando não havia mais nada a ganhar, ele simplesmente se afastava. E pior, falava mal das mesmas pessoas que antes endeusava. O encanto era apenas uma ferramenta. E é assim que você se liberta desse tipo de pessoa, prestando atenção àquela sensação estranha no fundo do estômago. Se alguém te encanta, mas ao mesmo tempo deixa você inquieto, não ignore esses sinais. Manipuladores contam justamente com a sua tendência de minimizar o desconforto para continuar acreditando na ilusão que eles criam. A filosofia estoica nos ensina que a verdade não precisa de máscara. Bondade genuína brilha sozinha, sem truques, sem disfarces, sem performances. Por isso, não se deixe levar pelo brilho superficial. Olhe além da aparência e busque aquilo que realmente importa: coerência, honestidade e caráter. A verdadeira bondade nunca precisa de fantasia. Atitude 3. Mentiras sem consciência. Uma das marcas mais perigosas do mal é a ausência total de consciência. Marco Aurélio dizia que nada deve ser feito se não for correto, e nada deve ser dito se não for verdade. Para pessoas verdadeiramente maliciosas, essa ideia simplesmente não existe. A verdade para elas não é um valor, é um obstáculo. Elas não mentem por descuido, mas porque a dissimulação se tornou um hábito refinado. Cada mentira é planejada, calculada e usada como ferramenta para obter poder, evitar responsabilidade ou manipular a sua percepção da realidade. Imagine alguém que você considera amigo, mas que constantemente inventa histórias elaboradas para parecer mais competente ou mais importante. Essa pessoa conta que resolveu um problema crítico sozinha, que foi totalmente responsável pelo sucesso de um projeto. Tudo parece plausível, até que você analisa documentos, e-mails, registros e percebe que nada bate com o que ela disse. Quando você confronta, em vez de assumir a verdade, ela inverte o jogo. Diz que você não entendeu, que está exagerando, que está confundindo detalhes. De repente, você começa a questionar sua memória, seu julgamento e até sua lógica. É exatamente assim que manipuladores experientes operam. Eles corrompem lentamente sua confiança e distorcem sua percepção até você depender da versão deles. A cada mentira, eles criam outra para sustentar a anterior, construindo uma teia frágil que precisa de manutenção constante. E é justamente aí que está o ponto fraco deles. A verdade é sólida e permanece. A mentira é frágil e sempre ameaça ruir. Para se proteger, observe as inconsistências. Histórias mudam quando são pressionadas. Palavras não combinam com atitudes. Eles se contradizem sem perceber. A filosofia estoica nos ensina a confiar mais no que vemos do que no que ouvimos, e a julgar o caráter de alguém pelas ações, não pelos discursos. Se as palavras de uma pessoa se desencontram das ações dela, acredite no comportamento, não na narrativa. Exija coerência, transparência e limites claros. Se mesmo assim a desonestidade persiste, não hesite em ir embora. O estoicismo nos lembra que nossa força está em governar a nós mesmos e nos afastar de tudo o que ameaça nossa integridade, nossos valores e nossa paz. Então, se você encontrar alguém que mente sem remorso, mantenha sua clareza, confie no que você percebe e proteja-se da teia que ela tenta construir ao seu redor. Atitude 4. Falta total de empatia. A empatia é a ponte invisível que nos conecta como seres humanos. É ela que nos permite compreender a alegria do outro, sentir sua dor e oferecer apoio quando alguém desaba ao nosso lado. Mas para pessoas verdadeiramente maliciosas, essa ponte simplesmente não existe. Elas não enxergam você como alguém com emoções, necessidades ou fragilidades. Enxergam apenas utilidade. A felicidade ou a tristeza dos outros só importam
quando servem aos seus próprios interesses. A falta de empatia não é apenas um detalhe de personalidade, é uma janela aberta para uma alma vazia. Imagine desabafar com um amigo sobre uma luta que te deixou exausto, algo pesado que você finalmente reuniu coragem para compartilhar. Em vez de te ouvir, ele interrompe e diz: "Você acha isso ruim? Deixa eu te contar sobre o meu dia." Esse tipo de resposta não é acidente, é padrão. Pessoas assim não querem, e muitas vezes nem conseguem, sair de dentro do próprio ego para realmente ouvir o que você está vivendo. Seu distanciamento aparece em comentários frios, olhares vazios e, em alguns casos, até um discreto prazer diante das suas dificuldades. Onde deveria haver empatia, há apenas silêncio. Um silêncio gelado. Sem empatia, nenhum relacionamento se sustenta. As interações com indivíduos assim se tornam transacionais, cansativas e emocionalmente drenantes. E o pior, eles sabem usar essa ausência de empatia para avançar seus interesses. Fingem compaixão quando lhes convém, mas a máscara cai rápido, revelando a apatia que tentavam esconder. Marco Aurélio dizia que não devemos perder tempo discutindo sobre o que é ser uma boa pessoa. Devemos apenas ser uma. Isso também vale para quem escolhemos ter por perto. Quando alguém demonstra repetidamente indiferença à sua dor, o caminho é claro. Estabeleça limites firmes, proteja sua paz e não permita que a frieza alheia diminua o seu valor. Procure relações baseadas na reciprocidade, no respeito e na verdadeira compreensão. Cerque-se de pessoas que celebram suas conquistas e permanecem ao seu lado quando o mundo pesa, porque a verdadeira conexão nasce da empatia, não da exploração. E antes de seguirmos para a próxima atitude, se este vídeo está fazendo sentido para você, clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sino. Isso ajuda demais o canal e me mostra que você quer mais conteúdos como este. E comenta aí, você já identificou alguém sem empatia na sua vida? Atitude 5. A sede de controle. Para uma pessoa mal intencionada, o controle não é apenas um hábito, é a base de sobrevivência dela. Esses indivíduos não suportam a ideia de que você pense por si mesmo, escolha seu próprio caminho ou tenha autonomia emocional. Eles querem dominar tudo, seus relacionamentos, suas escolhas e até os pensamentos que você nutre em silêncio. Marco Aurélio dizia que a nossa mente está sob nosso controle, não sob controle externo. É justamente essa verdade, a de que você é livre por dentro, que pessoas manipuladoras tentam arrancar de você, porque sabem que ao controlar sua mente, elas controlam todo o seu mundo. Lembro-me de alguém que no início parecia extremamente confiável. Seus conselhos soavam atenciosos, quase protetores, mas com o tempo, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Comentários sutis, sempre de leve, começaram a colocar dúvidas nas minhas decisões. Era como se, pouco a pouco, eu deixasse de sentir que podia confiar em mim mesma. Em um momento decisivo, quando eu estava prestes a assumir um projeto importante, essa pessoa insistiu que eu não era capaz, dizendo que seria melhor deixá-la assumir o controle. E naquele período frágil, eu acreditei, concordei. Hoje vejo claramente que o objetivo não era ajudar, era manter o domínio sobre mim e garantir que eu nunca crescesse o suficiente para superá-la. Pessoas assim não querem apenas influenciar suas ações, elas querem moldar seus pensamentos, manipular suas emoções e torná-lo dependente delas. Usam culpa, vergonha e até palavras doces como ferramentas de aprisionamento psicológico. Elas não investem no seu crescimento porque temem que você perceba o próprio valor e escape do controle delas. Com o tempo, você começa a duvidar da própria capacidade, e é exatamente isso que elas desejam. Epicteto dizia que a liberdade é o único objetivo digno na vida humana, e essa liberdade começa quando nos recusamos a ser controlados por aquilo que está fora de nós. Indivíduos maliciosos sabem disso melhor do que ninguém e farão de tudo para aprisionar sua mente. Mas você não precisa se prender a eles. Pergunte a si mesmo sempre: isso está de acordo com meus valores? Essa pergunta funciona como uma bússola, guiando você de volta para a sua própria essência. Sua autonomia é o maior poder que você possui, e ninguém pode tomar isso de você sem a sua permissão. Marco Aurélio nos lembrou que a qualidade dos nossos pensamentos molda a felicidade de nossas vidas. Por isso, não permita que alguém manipule a sua visão de si mesmo ou diminua seu valor. Quem realmente se importa com você nunca tentará controlar sua mente. Pelo contrário, vai te fortalecer para tomar suas próprias decisões e seguir seu próprio caminho. Mantenha-se firme, proteja sua mente e permita que ela te conduza à liberdade que você verdadeiramente merece.
Atitude 6. Jogos de culpa e desvio constante. Imagine conviver com alguém que sempre que algo dá errado, encontra uma maneira de jogar a culpa em você ou em qualquer outra pessoa, desviando do assunto como se fosse um movimento ensaiado. Sêneca observou que muitos preferem confiar em aparências do que buscar um julgamento real. E é exatamente essa falha humana que pessoas manipuladoras usam a seu favor. Elas criam histórias que as colocam como vítimas em todas as situações, evitando consequências enquanto transferem o peso dos erros para quem estiver por perto. Certa vez, trabalhei em um projeto importante com um amigo próximo e, quando os problemas começaram a surgir, em vez de assumir sua parte, ele passou a criticar sutilmente minha organização, como se estivesse apenas oferecendo sugestões construtivas. Por um tempo, cheguei a questionar se o problema realmente era comigo, até perceber que estava sendo manipulado emocionalmente. Pessoas assim são mestres em distorcer a realidade, criando narrativas que nublam seu julgamento e fazem você se sentir culpado, mesmo quando está claramente no caminho certo. Elas confiam na sua sensibilidade para tecer histórias nas quais sempre saem como vítimas, transformando você no vilão da trama. Marco Aurélio nos lembra que a verdade se sustenta por si só, e é por isso que, diante de indivíduos manipuladores, é essencial manter uma perspectiva objetiva. Reaja com base em fatos. Não permita que emoções distorcidas conduzam suas decisões. Questione, refute e exija clareza sempre que tentarem transferir a culpa. Essa postura protege sua integridade e impede que você caia no jogo psicológico que eles tentam impor. Estabeleça limites firmes. Mantenha-se ancorado na sua verdade e não permita que manipulem sua percepção. A responsabilidade é a marca de um caráter forte. E quando alguém se recusa continuamente a assumi-la, sua verdadeira natureza se revela. Seu papel é proteger sua paz e se afastar de quem transforma tudo em um jogo de poder. Atitude 7. O prazer silencioso na dor alheia. Existe um tipo de pessoa que encontra prazer na dor alheia. Alguém que não apenas observa o sofrimento ao redor, mas se alimenta dele como se fosse uma fonte de poder. Epicteto lembrava que, nos momentos difíceis, devemos nos rodear de quem nos faz bem. Isso se torna ainda mais importante quando lidamos com pessoas que não buscam crescimento, apoio ou evolução. Elas buscam oportunidades de diminuir os outros. Esse tipo de prazer tóxico geralmente começa de forma sutil. Um comentário sarcástico, uma risada maldosa diante do erro de alguém ou um sorriso disfarçado ao ver outra pessoa se dar mal. Com o tempo, essas pequenas atitudes revelam algo muito mais profundo. Elas não querem se elevar pelo próprio esforço, mas sim se apoiar nos ombros daqueles que derrubam. Lembro-me de uma conhecida que adorava compartilhar os tropeços dos outros, como se fossem grandes notícias. Um dia, ela chegou a rir discretamente quando um colega foi repreendido na frente de todos. No início, pensei tratar-se apenas de insensibilidade, mas logo percebi que aquilo era uma forma de se sentir superior. Em vez de empatia, ela ampliava as dificuldades dos outros para esconder o próprio vazio. Sêneca dizia que nenhum homem é mais infeliz do que aquele que nunca enfrenta adversidades. Mas para pessoas assim, a adversidade não é uma lição, é uma ferramenta para alimentar o ego. Elas se envolvem em fofocas, sabotagens e até humilhações, porque carregam uma insegurança tão profunda que precisam ver outros caírem para se sentirem melhores consigo mesmas. Mas essa satisfação é sempre temporária, uma máscara frágil que esconde um abismo interior. Para enfrentar indivíduos assim, a filosofia estoica nos lembra da importância de proteger nossa autoestima e escolher relacionamentos que promovam crescimento. Observe os sinais: a indiferença diante da dor alheia, o brilho nos olhos quando alguém falha, ou a incapacidade de celebrar o sucesso dos outros. Quando reconhecer esses padrões, afaste-se. Cada minuto perto de alguém assim custa caro. Custa sua paz, sua energia e sua autoconfiança. Cerque-se de pessoas que te elevam, que celebram seu progresso e que desejam verdadeiramente ver você crescer. Porque a verdadeira alegria nunca se constrói sobre o sofrimento de ninguém, mas sobre conquistas compartilhadas e relações genuínas.
Atitude 8. O isolamento. Como arma. Os seres humanos nascem para cooperar. Nossa força sempre esteve na união, nas experiências compartilhadas e no apoio daqueles que caminham ao nosso lado. Mas para pessoas maliciosas, essa ordem natural é exatamente o que elas tentam destruir. E uma das armas mais potentes que utilizam é o isolamento. Ao afastar você de familiares, amigos e grupos de apoio, elas não apenas enfraquecem sua estabilidade emocional, mas também tornam você mais vulnerável ao controle e à manipulação. Eu tive uma amiga que no início parecia genuína e atenciosa, mas com o tempo começou a fazer comentários sutis sobre pessoas importantes para mim. Seu melhor amigo não te trata bem, sua família não te entende, dizia ela com um tom sério, como se estivesse apenas preocupada. No começo, ignorei, achando que era proteção, mas esses comentários se tornaram frequentes, plantando dúvidas e me afastando, lentamente, dos vínculos que sempre foram minha base. Só depois, percebi que a gentileza dela era calculada, parte de uma estratégia para me isolar de quem realmente importava. Isso não é acaso. É uma tática psicológica usada por pessoas tóxicas para semear insegurança e fazer você acreditar que elas são as únicas que realmente se importam. Quanto mais isolado você fica, mais controle elas têm sobre você. Mas aqui está o que elas não querem que você perceba. A verdadeira força nasce da conexão sincera e sólida com aqueles que amam você de verdade. A união é a base da resiliência. Se você está sentindo solidão, distanciamento ou estranhamento em relação às pessoas que sempre foram seu apoio, pare e reavalie a situação. Confie nos seus instintos e não hesite em se reaproximar de amigos, familiares e pessoas que realmente se importam com você. A filosofia estoica nos lembra que ninguém foi feito para caminhar sozinho. Fazemos parte de uma comunidade e é nela que encontramos equilíbrio, clareza e força para enfrentar qualquer tempestade. Não deixe que alguém te convença do contrário. Proteja suas conexões e você estará protegido da manipulação. Atitude 9. O coração impenitente. Um dos sinais mais claros de uma pessoa verdadeiramente maligna é um coração impenitente. Marco Aurélio ensinava que não devemos perder tempo debatendo o que uma boa pessoa deveria ser, mas sim direcionar nossa energia para nos tornarmos melhores a cada dia. No entanto, indivíduos mal intencionados fazem exatamente o oposto. Abraçam hábitos destrutivos, jamais admitem culpa e não têm qualquer intenção de reparar os danos que causam. Vivem em constante negação, construindo desculpas elaboradas para justificar suas ações e fazendo parecer que o problema nunca está neles. Talvez você conheça alguém assim, alguém que sempre tem uma justificativa para cada erro, que quando machuca os outros, culpa o momento, as circunstâncias ou até a sensibilidade da vítima. Quando alguém tenta explicar como o comportamento dessa pessoa causa dor, ela desvia o assunto, transfere a responsabilidade ou até acusa o outro de exagero. O que realmente se destaca é a recusa total em mudar. Para essas pessoas, autorreflexão e correção de erros são sinais de fraqueza, enquanto teimosia e orgulho são vistos como força. Isso entra em completo contraste com a filosofia estoica, que nos lembra que reconhecer falhas, pedir perdão e reparar danos exige coragem e maturidade. Quem tem o coração impenitente não apenas fere os outros, mas rejeita a sua própria chance de crescer e evoluir. Se você convive com alguém que constantemente justifica atitudes tóxicas, evita responsabilidade e nunca tenta consertar o mal que causou, faça uma pausa e reflita. Nem todos estão dispostos a mudar. Proteja-se desses relacionamentos e invista sua energia em pessoas que te elevam, que têm coragem de encarar as próprias falhas e se esforçam para ser melhores. Marco Aurélio nos lembra que devemos concentrar nossa mente em pensamentos e pessoas que elevam a qualidade da nossa vida. E agora chegamos ao final das 9 atitudes de que pode haver uma pessoa mal intencionada ao seu redor. É desconfortável perceber isso, eu sei, mas a consciência é sua arma mais poderosa. Pessoas más só conseguem manipular quando você desconhece suas táticas. E quando você enxerga suas estratégias, você protege sua paz e se torna inatingível pelo caos que elas representam. A verdadeira força está em dominar sua mente e suas reações, sem permitir que ninguém invada seu espaço mental ou destrua sua serenidade. Estabeleça limites, mantenha-se firme e continue brilhando, porque é exatamente a sua luz que essas pessoas mais temem. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, clique em gostei, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual dessas atitudes você já percebeu na sua vida. Assim você fortalece sua jornada e ajuda mais pessoas a se protegerem de influências negativas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo, onde sua sabedoria continuará a crescer.